Cientista de dados, a profissão mais sexy do século XXI. Por que algo assim foi dito? Porque em sites de tecnologia, ultimamente, o que mais se ouve falar é de ciência de dados, da importância da ciência de dados para as empresas, mas ao mesmo tempo em como está difícil achar profissionais da área. Antes de eu partir então para a definição de ciência de dados, eu vou colocar outra frase que é bastante popular. A primeira regra da ciência de dados é: não pergunte o que é ciência de dados. Isso porque a ciência de dados ainda é muito nova, que impacta toda uma mudança cultural, tanto nas organizações quanto na academia. É fazer perguntas em busca de profundos e ocultos padrões num oceano de dados. Todos os dados que nós temos hoje em dia à nossa disposição. Números, textos, como imagens, vídeos, tweets, sessões de geolocalização, imagens capturadas por telescópio, leituras sísmicas. A partir dessa grande quantidade de dados, a ciência de dados vai extrair padrões para criar soluções a partir disso. Mas já existe o Business Intelligence, o BI, que já faz análise de dados baseado numa grande quantidade de dados. Sim, só que o BI pergunta o que houve. Dados que já existem, que já ocorreram, são dados exatos, por exemplo, vendas, e analisa então o que houve. É um diagnóstico do que ocorreu. Para a ciência de dados é o que pode acontecer. A ciência de dados é preditiva, ela usa dados não estruturados para prever o futuro. Por definição de futuro, nesse caso, a ciência de dados vai ajudar no direcionamento na tomada de decisões. Essa tomada de decisões pode ser tanto para o consumidor final, pode ser para toda a estrutura da organização, pode ser para a tomada de decisões de negócios, tomada de decisões na ciência. Como exemplo clássico, nós temos os motores de recomendação de e-commerce, que ajudam o consumidor a decidir o próximo item que eles querem comprar. Então a ciência de dados é tão profunda que ela justamente vai prever a intenção de compra do consumidor. Um outro exemplo é nos serviços financeiros, vai detectar se a transação pode vir a ser fraudulenta antes que ela seja finalizada, através da análise dos padrões já existentes num grande oceano de dados de transações financeiras, informações do consumidor. No caso do telescópio Hubble, que capturava imagens de sistemas distantes, a ciência de dados, através do aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões em imagens, ajudou a identificar padrões das imagens capturadas pelo Hubble. O objetivo final da ciência de dados é de criar produtos que respondem perguntas preditivas e produtos que empoderem outros a usar dados. Nesse caso, esse empoderamento, uma gama de dados não estruturados e espalhados em vários formatos, e você criar um produto que interprete esses dados e entregue para alguém usar esses dados para outra finalidade. A ciência de dados é o envolvimento de um grande conjunto de áreas que vai na armazenagem, extração e análise de dados, design, programação, negócios e pesquisa. Além disso, uma grande força de comunicação. O que é design? Nesse caso, o design não seria sobre a aparência, mas sim todos os aspectos do produto, da arquitetura, da distribuição até a experiência final funcional. Steve Jobs disse que o design de um produto envolve manter 5.000 coisas na sua cabeça, testando coisas diferentes a todo momento, e essas 5.000 coisas geram novas coisas que alteram as coisas anteriores um pouquinho diferente, e assim todo esse processo que é a mágica do design. A inclusão no design, na definição de ciência de dados, ajuda a entender como ela está envolvida em todas as etapas do negócio, com o objetivo final de criar um produto de dados. A ciência de dados, então, envolve diversas áreas, mas principalmente a ciência da computação, estatística e matemática, um campo de domínio específico, por exemplo, serviços financeiros, e-commerce, astronomia, e na junção dessas três, você tem a ciência de dados. Para concluir, de uma forma bem simplificada, o processo de ciência de dados acontece da seguinte maneira. Primeiro, você precisa fazer uma pergunta interessante. O que você quer prever? Qual é o objetivo científico? O que você faria se tivesse todos os dados disponíveis? O que pode acontecer no futuro? Depois disso, você vai obter os dados. Como que esses dados foram amostrados? Quais dados são relevantes? Existe algum problema de privacidade que você deve ter cuidado na hora de criar o produto final? Vai para a exploração dos dados. Existem anomalias, existem padrões que você pode explorar para extrair uma predição. Modele esses dados, construa um modelo de dados, encaixe o modelo e valide o modelo. Para assim, depois que validado, você vai para a última etapa de visualização e divulgação de resultados. O que aprendemos com isso? Os resultados que obtemos fazem sentido? Podemos contar uma história a partir desses resultados? Acabada a visualização, você pode voltar para fazer uma nova pergunta para passar por todo o processo novamente. E quem faz ciência de dados? É o cientista de dados, que é considerada a profissão mais sexy do século XXI. A próxima grande profissão. É tão complexo o caminho para se tornar um cientista de dados que eu vou fazer um vídeo só para falar de cientista de dados e quais os passos que você deve tomar para se tornar, ou pelo menos aprender a se tornar um cientista de dados. Na descrição do vídeo eu vou deixar link para a matéria completa para você ter mais detalhes sobre o que eu falei nesse vídeo, inclusive acesso aos diagramas que eu citei aqui.